A Maria rendemos graças, porque Deus é bom o tempo todo. Porque tantas pessoas se fascinam com o rio Eufrates. Bem, neste vídeo faremos uma imersão profunda neste marco histórico e exploraremos seu significado na Bíblia e na profecia do fim dos tempos. Sou o professor Antônio Francisco, seu professor de vidas, e você está assistindo ao Sabedoria com Propósito. O rio Eufrates é mencionado no primeiro livro da Bíblia e também no último livro da Bíblia. Se você compreende a profecia bíblica, entenderá por que este rio é tão importante. Em Gênesis capítulo 2, o rio Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam do Jardim do Éden. Em Deuteronômio capítulo 1, Deus disse a Moisés e ao povo de Israel para ir e possuir a terra dos cananeus até o Líbano e todo o caminho até o grande rio Eufrates. E no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, a palavra de Deus revela que algo sinistro está sendo mantido no fundo do rio Eufrates e isso preparará o cenário para o Armagedon. Mas antes de entrarmos nisso, deixe-me contar a você sobre um evento significativo que aconteceu. Historiadores acreditam que a cidade da Babilônia estava localizada a cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. No Antigo Testamento, nos é contada a história da Torre de Babel, quando toda a humanidade falava uma única língua e diziam uns aos outros: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue aos céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos. Senão seremos espalhados por toda a terra. Mas a Bíblia nos diz que, quando Deus viu isso, destruiu a torre e dispersou a humanidade por toda a terra, fazendo com que falassem muitas línguas, para que não pudesse mais se entenderem. Então, você vê que o rio Eufrates tem sido um marco fundamental na história bíblica. Mas e o futuro? O que o futuro reserva para o rio Eufrates? No livro do Apocalipse, no 6º julgamento das trombetas de Deus, a Bíblia, em Apocalipse capítulo 9, nos diz que uma voz solitária dos 4 chifres do altar de ouro, que está diante de Deus, disse a um anjo de Deus para liberar os 4 anjos que estavam amarrados no grande rio Eufrates. E os 4 anjos, que haviam sido mantidos preparados para esta hora, dia, mês e ano específicos, foram libertados para matar 1/3 da humanidade. Alguns pontos devem ser notados. Deus manteve esses 4 anjos caídos amarrados por um tempo específico na história da humanidade. Eles só serão liberados para uma missão especificamente de destruição. Mas por que esses 4 são tão únicos, a ponto de serem os únicos que permanecem no fundo do rio Eufrates durante a tribulação, enquanto outros anjos caídos não estão? Bem, meus queridos, alguns sugeriram que esses anjos são a representação real do que o diabo veio fazer na terra. Ele veio para roubar, matar e destruir, como está em João 10:10. Daí a razão pela qual só serão liberados no final dos tempos. Agora, antes da gente continuar, é importante entender que esses 4 anjos satânicos são algo que o mundo nunca viu. Imagine o quão malignos esses anjos são para que Deus os mantenha amarrados no fundo do rio Eufrates com o único propósito de eliminar 1/3 da população da terra. Alguns comentaristas da Bíblia especulam que esses anjos podem ter sido anjos de alta patente que foram expulsos do céu com Lúcifer. A Bíblia nos diz que quando Lúcifer foi expulso do céu, 1/3 dos anjos caiu com ele. Não temos detalhes sobre que tipo de anjos foram expulsos do céu, mas alguns estudiosos especulam que poderiam ter sido alguns outros anjos de alta patente. Esse argumento se baseia no fato de que esses 4 anjos eram tão poderosos que Deus decidiu mantê-los amarrados até o período da tribulação, até o período certo. Quando foram liberados, lideraram um exército de 200.000 cavaleiros. O que não sabemos é se esses são cavalos reais, com cavaleiros reais, ou se é simbólico de um exército demoníaco sobrenatural, ou se é um exército moderno. Alguns comentaristas cristãos oferecem argumentos adicionais para sugerir que esses 4 anjos no fundo do Eufrates são anjos caídos de alta patente.
baseado no que nos é dito em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim o texto: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A partir dessa descrição, podemos interpretar que o diabo tem um reino, o reino das trevas. Nesse reino existe uma estrutura, uma ordem hierárquica que inclui principados, ou seja, espíritos principais. Há governantes malignos das trevas e hostes espirituais malignas, ou seja, espíritos malignos. Alguns podem argumentar que essa é apenas uma interpretação, já que a Bíblia não entra em detalhes. No entanto, meus queridos, no Antigo Testamento, houve um momento em que Daniel buscava o rosto de Deus em oração, buscando uma revelação de Deus sobre o futuro. Após 3 semanas de oração e jejum intenso, um anjo de Deus apareceu a Daniel e disse algo que nos dá uma pista sólida sobre espíritos malignos de alto escalão. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim o texto: Então ele disse: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você começou a orar para entender a se humilhar perante o seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a todas elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar, porque eu fui retido ali com o rei da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia. Desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, Deus enviou um anjo para lhe dar uma resposta. Mas o anjo foi retido por 21 dias, não por um demônio, mas por um príncipe, o príncipe maligno que tinha autoridade sobre o reino da Pérsia. Isso nos mostra que é uma interpretação válida ver os anjos amarrados no fundo do rio Eufrates como anjos de alto escalão. Alguns anjos da guerra ou agressivamente malignos quando se rebelarão ao lado de Lúcifer no céu. Não sabemos, mas seja qual for o caso, a Bíblia não nos oferece mais informações sobre esses anjos, exceto o fato de que, quando forem liberados, terão o poder de matar 1/3 da humanidade. A segunda vez em que o rio é mencionado no livro do Apocalipse é no capítulo 16, quando as 7 taças de juízo são derramadas sobre a terra. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 e 14, diz assim o texto: O 6º anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, com o fim de reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Neste trecho da Escritura, somos informados de que esse icônico rio secará nos últimos 12 meses. Talvez você tenha notado que o rio Eufrates tem estado mais presente nas notícias, nos noticiários de TV. A Al Jazeera relatou a diminuição do fluxo do rio Eufrates nas áreas próximas ao sudeste da Síria. A revista Premier Christianity publicou um artigo com o título "O rio Eufrates está secando, mas não fiquem tão empolgados com a profecia do fim dos tempos." E continua a dizer que a crise ambiental é, em maioria, um prenúncio do fim dos dias. Além disso, vários estudos relatam que o fluxo de água do rio diminuiu mais de 6% nos últimos 100 anos devido a barragens e projetos de irrigação na Turquia, Síria e Iraque. Embora essas manchetes tenham atraído muita atenção e algumas pessoas tenham afirmado que o fim começou, acredito que a profecia de Apocalipse 16 sobre a secagem do grande rio será um evento muito mais significativo. É impressionante que a Bíblia afirme que o rio secará para que o caminho dos reis do Oriente seja preparado. O que isso significa? Um dos eventos chaves que antecederão o Armagedon é o secamento do rio Eufrates. Quando esse rio secar, abrirá o caminho para um grande exército do Oriente cruzar o Eufrates facilmente à medida que
se dirigem para o vale do Armagedon. Agora, Armagedon só pode ser descrito como a guerra de todas as guerras. O anticristo reunirá todas as pessoas sob uma influência maligna, formando exércitos para travar guerra contra o povo de Deus nesta batalha. Apocalipse 19 nos diz coisas como: Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga com justiça e peleja. Os exércitos que estão no céu, vestidos de linho fino, branco e puro, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor na ira do Deus Todo-Poderoso. Você vê, meu querido? Jesus Cristo liderará um exército celestial para a vitória sobre os inimigos de Deus. Esses inimigos incluem aqueles que se opõem à autoridade de Deus e tratam a Deus com desprezo.